Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Antes a minha saudação a você que está acompanhando nesse momento pelas redes sociais. Este é o programa Bate-Papo. Hoje, segunda-feira, dia que a igreja dedica aos fiéis falecidos. Hoje, o nosso programa, a gente vai debater sobre um assunto, basicamente, que todo mundo conhece. Logicamente, você já deve ter ouvido falar desse assunto. O que acontece com o leigo depois da crisma? Você já deve ter visto isso, né? O que acontece? O leigo, depois da crisma, ele vaza da igreja. Mas hoje a gente vai falar, sobre que não é bem assim que funcionam as coisas. Então, você que está em casa acompanhando pelas redes sociais, que esqueci de saudar o pessoal do YouTube também. Então, hoje você vai entender que depois da crisma, depois do sacramento da crisma, não se acaba, você continua, você deve continuar. Porque a Igreja Católica, para quem está acompanhando, quem é católico, logicamente, tem pessoas de outras denominações que acompanham também, mas para quem é católico sabe que a Igreja Católica ela é cheia ela tem várias pastorais, vários movimentos que são para todas as pessoas. Não exatamente só para um, não só exatamente para outro, mas para todos. Então, hoje nós vamos debater sobre esse assunto. Ou seja, você que acha que depois da crisma, alguns até depois da primeira Eucaristia, acha que acabou. Não acabou. Sua missão começa a partir depois da crisma. Porque os principais sacramentos da igreja são o batismo, depois vem a primeira Eucaristia e, por fim, a crisma. São os três principais sacramentos, também conhecidos como sacramentos da iniciação cristã. Então, esses são os primeiros, ou seja, para início, ou seja, a vida cristã começa através desses três sacramentos, que são essenciais. Só que, geralmente, depois da crisma, muitas crianças, muitos adolescentes acham que acabou. Ou seja, depois da crisma já não tem mais valor nenhum. Ou seja, pode largar a igreja, pode abandonar tudo, e não é assim que funciona. Então, hoje, a gente vai explicar um pouquinho sobre esse assunto, que não é dessa forma que funciona. E vamos, logicamente, citar Nossa Senhora, que você vai entender o que Nossa Senhora tem a ver com o leigo e depois da crisma. Você vai entender tudo. Bem, estamos aguardando a entrada da irmã Josineide, que vai participar conosco. A Maria de Fátima, não sei se entra hoje, se vai vir participar com a gente hoje, mas nós estamos aguardando o retorno. Enquanto isso, eu convido a você que está em casa, que está acompanhando, a rezar, gente. Hoje, eu sei que hoje o programa é bate-papo, não é o Santo Terço, mas convido a você hoje, nas suas orações particulares, a rezar, gente, pelo povo de São Paulo, como vocês estão acompanhando, pelas emissoras de televisão, de rádio, pelas mídias sociais, pessoal de Franco da Rocha, na Grande São Paulo e cidades próximas, eles estão sofrendo com os desastres da chuva. E como a gente falou no programa Bate-Papo, a importância da ecologia. Que o ser humano, pela ganância, por causa do dinheiro, destrói toda a natureza. E a gente está vendo o que a chuva está fazendo, os estragos na Grande São Paulo. Primeiro causou na Bahia, em Salvador, Salvador não, na Bahia, em outras cidades, em Ilhéus, etc. Depois passou por Tocantins, Minas Gerais e agora a Grande São Paulo, como Franco da Rocha. Franco da Rocha, que pertence à Diocese de Bragança Paulista, São Paulo. Minha saudação a Dom Sérgio Aparecido Colombo, bispo de Bragança Paulista. Inclusive, eu tive próximo de Bragança Paulista, na cidade de Bragança Paulista. Então, minha saudação a Dom Sérgio Aparecido Colombo, bispo de Bragança, na qual Franco da Rocha pertence. Então, convido a você, nas suas orações particulares, a rezar por esse povo, não apenas de Franco da Rocha, mas de todas as cidades ali da Grande São Paulo, que estão passando esse desastre, E só em Franco da Rocha, até onde foi informado, já são mais ou menos uns 19 mortos
devido às chuvas, sem contar os desabrigados. Então, nas suas orações particulares, não sei se vai rezar hoje, que você vai rezar, não importa, se é terço, se é o Pai Nosso normal, não importa. E principalmente não importa a denominação na qual você pertence, se é evangélico, se é católico, mas reze por esse povo, que eles estão necessitando de oração. Porque afinal de contas, não é culpa deles as chuvas estar fazendo estrago. Então, a gente reza, eu convido a você a rezar por cada um deles. Mais uma vez, eu gostaria, né, de lembrar a você que está acompanhando, este é o programa Bate-Papo. Eu sou o irmão Jacques Maria Evangelista, irmão professo da Ordem Terceira do Carmo de Leigos. Bem, estamos mais uma vez, eu repito aqui, mais uma vez estamos aguardando a entrada da irmã Josineide para a gente iniciar o programa Bate-Papo. Bem, ela vai entrar no ar, acredito que daqui a pouco, mas enquanto isso, você que está em casa vai se preparando, porque hoje, como eu disse, né, o tema é sobre o leigo depois da crisma. Então, você que está em casa, que já pegou desde o início, a gente já falou sobre esse assunto. Você que está chegando agora, como eu disse, né, acabei de falar, quem não pegou o gancho agora, que minha irmã não pegou o gancho agora, antes de iniciarmos, você que está em casa acompanhando, eu convido a você, nas suas orações particulares, a rezar pelo pessoal de Franco da Rocha e da Grande São Paulo, que está sofrendo com as catástrofes da chuva. Franco da Rocha, que pertence à Diocese de Bragança Paulista, São Paulo. Minha saudação a Dom Sérgio Aparecido Colombo, de Bragança Paulista. Então, esse povo está... Também Francisco Murato, meu irmão, tantos lugares. Exatamente, cidades próximas. Ou seja, da Grande São Paulo, que estão sofrendo com os desastres da chuva. Que, como a gente falou no programa Bate-Papo sobre ecologia, não é culpa do ser humano, mas é culpa dos desastres na natureza. Queimadas, lixo na rua, e etc, etc, que infelizmente acaba causando isso que a gente vê, que a gente viu na Bahia, viu em Tocantins, viu em Minas Gerais, e agora estamos vendo aqui na Grande São Paulo. Então, você nas suas orações particulares, reze por esse povo. Hoje é o programa Bate-Papo, mas você pode rezar. Amanhã, se Deus quiser, no Santo Terço, que teremos talvez uma participação especial, a gente vai rezar junto com essa participação por esse povo. Bem, meu irmão, diga. Também os governadores, né, os prefeitos da cidade, que olhem por essas pessoas, né, que lhes deem moradia digna, que é o que falta, né, tanto Sim. casa em monte, em terra, venha desabar mesmo, né, até na palavra de Deus fala, né, irmão? Sim. A casa tem que ser construída na rocha, não, por isso que nós também, e lixo, que nem o irmão falou, as pessoas têm que cuidar também disso, né? Sim. Então amanhã a gente no Santo Terço estaremos rezando por este povo, né, que está sofrendo, como a gente acabou de citar. Mas hoje, né, mudando um pouco de assunto, o nosso tema é aquele assunto. Hoje era importante até a Maria de Fátima estar conosco, porque o assunto hoje ela vai até entender o motivo, mas ela não está conosco. O assunto hoje é o leigo depois da crisma. Você que tem em casa, que pegou do início, você já viu que eu expliquei o que acontece depois da crisma, que muitas pessoas fazem. Ou seja, vazam da igreja. Até tem uma historinha que eu não sei se foi o nosso bispo que contou, foi um padre nosso que contou. Uma vez, um sacerdote, né, já não sabia mais o que fazer com os pombos que ficavam em cima da igreja, né, sujando toda a igreja. Daí o bispo veio para celebrar e o padre falou para o bispo: Bispo, eu não sei mais o que fazer, os pombos não saem, a gente faz isso, faz aquilo, não sai. Daí o bispo falou: sabe o que você faz? Celebra a missa do crisma. Faz a missa do crisma para os pombos. Daí você vai ver, depois eles vão embora. E aí, essa é a historinha. E qual que é a moral da história? O que acontece depois da crisma? A turma vaza. Exatamente, essa historinha é bem isso mesmo. Depois da crisma, muita gente acha que acabou. Acabou o compromisso. Só que você que está acompanhando, a gente vai explicar hoje que o leigo, a missão do leigo, ela... É o que acontece também, né, irmão? Com a primeira comunhão também. A primeira comunhão ainda tem a crisma, né, para continuar, mas depois da crisma, do sacramento da iniciação, acabou. Que são os 3 principais sacramentos, são
batismo, primeira Eucaristia e a crisma. E geralmente depois da crisma vem o matrimônio, que depende muito da pessoa se vai querer casar ou não. Também tem o sacerdócio, que varia também da pessoa, ou a vida religiosa, que também depende se a pessoa quer ou não. Então, isso daí é a critério Ô, da irmão, pessoa. Diga. uhum. Ontem mesmo o padre estava falando na missa, ele convidando, falando assim que era para quem precisa fazer a crisma para se inscrever a partir dos 14 anos, se tiver até alguém que eles também vão estar fazendo a inscrição, né? Porque aí é a parte, se tiver Sim. maiores de 15, né? Assim. Uhum. Aí ele pegou e falou assim que a crisma também para completar os sacramentos, né? E é verdade, né? Eu penso nisso porque é o batismo, a confirmação, né? A Sim. penitência, que é a confissão, a Não, comunhão, que a gente não, tem assim, que do a sacramento da missão. iniciação, a confissão é outra coisa. Sacramento também, mas não tem nada a ver com a iniciação. Iniciação é batismo, primeira Eucaristia e a crisma. São os três principais Sim. sacramentos. É tanto É que. que ontem ele falou, né, irmão, aí eu pensei no sacramento, né? Da Sim, igreja, eu estava pensando no batismo, a confirmação, a penitência, a comunhão, são dos sim, enfermos, ordem, né? O sim. matrimônio. É, né, Os sacramentos que a gente tanto tem. que você que é casado, que está acompanhando, você sabe que para casar você tem que ter os três sacramentos, né? Tanto que não tem como casar se você não É, tiver os três sacramentos. Então, por isso que é importante você ter ele os falou três. também. E o Uhum. problema é, e o tema que a gente vai debater hoje é a questão do leigo depois da crisma, porque muitos abandonam a igreja. Eu mesmo, quando eu crismei, muitos amigos meus abandonaram a igreja. Acabou a crisma, achou que não tinha mais valor nenhum. Ou seja, só poucos amigos meus foram que continuaram firmes na igreja. Alguns hoje que cantam, fazem a leitura assim como eu faço. Ou seja, poucos continuaram, o resto vazou. Alguns vazaram na primeira Eucaristia. Fez, pronto, achou que acabou, tchau. E não é desse jeito, gente. Para você que está acompanhando, que é de outra denominação religiosa, até mesmo na sua própria igreja, que você está acompanhando, deve ter alguma coisa que você possa fazer. Quem é católico tem várias pastorais, vários movimentos que variam de acordo com a pessoa, ou seja, para todo tipo de gosto. Lógico, tem alguns que a pessoa não é a pessoa que escolhe, daí é o sacerdote que escolhe, que é o exemplo, por exemplo, ministro da Eucaristia. Não é qualquer pessoa que pode ser. Né? Tanto que É, ó, a pessoa tem que ser ou solteiro ou casado, não pode estar em cima do muro para ser ministro da Eucaristia. E sem contar que é o padre ou o próprio os ministros ali, o coordenador, melhor dizendo, que indica. Não é a pessoa em si que pode querer, porque está lidando com o sagrado. Então é, já é um ministério que não é para qualquer um. É somente para aqueles que realmente foram escolhidos. Ou seja, mas tirando isso, tem pastorais, tem movimentos que qualquer pessoa pode participar. Exemplo disso, a Pastoral da Acolhida, né, que várias paróquias para o Brasil têm, que qualquer pessoa pode, não ter idade específica, eu falo, porque já fui coordenador, então, logicamente, no meu grupo só tinha gente de idade, mas pode ser qualquer pessoa, pode estar participando. Tem os Vicentinos, Sociedade São Vicente de Paulo, que exatamente trabalha na caridade, a pastoral social da igreja. Ou seja, e muitos outros movimentos, né? Pastoral da juventude, enfim, tem vários tipos que o leigo pode estar trabalhando. Que muitos leigos, a irmã já deve ter visto muito isso, muito leigo abandonando a igreja depois da crisma, depois da Eucaristia. Então, gente, tem muita coisa que dá para você leigo fazer. Que, né, a irmã ela já foi freira, que também, logicamente, não é, ela pode dizer isso melhor, né? Que também, depois da crisma, você pode também, se assim decidir, pode até seguir uma vida religiosa, assim como ela seguiu, pode ser um sim. sacerdote, porque dá também, ou seja, é uma vocação, ou seja, para você não abandonar a igreja, dá para você seguir também. E muitas pessoas, infelizmente, cometem esse erro, acham que acabou a crisma, acabou a missão. É aí que entra a igreja, aí que entra o que diz na palavra de Deus, né? E de fazer discípulos entre as nações. Que Jesus fala, Jesus colocou os seus discípulos a missão. Ele escolheu a dedo, como a gente já refletiu, acho que no programa Lex Divina, se não me falha a memória, que refletiu, acho que é Marcos 4, versículo acho que 17 a 22, não sei direito,
16 a 22, não sei. E lá Jesus escolhe a dedo nos primeiros discípulos. E aí, depois que ele escolhe todos, depois, né, quem for acompanhar o programa Momento Criança, o Tigre lá fala também. Depois ele escolhe mais 72, que manda à frente para evangelizar, né? Que até, se não te receberem bem, você pega, tira até a poeira da sua sandália, assim, coisa assim. Isso. Ou seja, significa que depois da crisma não acabou sua missão, se continua. Porque muita gente joga a responsabilidade. Com certeza a irmã já deve ter escutado isso quando ela era freira. Não sei se ela ainda. Não sei se recorda, né? Mas muita gente acha que a responsabilidade é só do padre, é só do diácono permanente, é só do bispo, da religioso, da religiosa. Mas não é isso. Nós também temos responsabilidades. Aqui mesmo, né? A gente aqui tenta passar para você que está em casa que a vida do leigo é assim. Que nem eu mesmo. Olha, eu fiquei no grupo de coroinha durante 19 anos. Ou seja, fiz a primeira Eucaristia, fiz a crisma e continuei. Só deixei porque aqui na nossa diocese tem um tempo de idade. Ou seja, daí só por isso que eu deixei. Mas na prática eu fui firme, ou seja, não abandonei, continuei. Vi muitos abandonarem o barco, né? Que até, inclusive, falando de barco, a irmã deve ter visto o evangelho, acho que foi hoje é segunda-feira, acho que foi de ontem, ou anteontem, não lembro. Até Jesus estava no barco, lá quando vem aquela tempestade lá, que os discípulos ficam com medo, lá, Jesus está dormindo e ele lá com medo. E exatamente é o que acontece, né? As pessoas acham que se eu pegar um compromisso, eu vou ter que deixar de curtir, ter que deixar de curtir a vida, não vou conseguir dar atenção para o meu serviço. No caso daqueles que estão namorando, por exemplo, não vou conseguir dar tempo para o meu namorado, para minha namorada, e não é assim. A palavra de Deus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e o demais será acrescentado. Ou seja, você fazendo a vontade de Deus não é quer dizer que você vai abandonar os seus deveres, os seus afazeres. Muito pelo contrário, você vai estar fazendo a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo você vai ter tempo para o seu também. Porque a igreja, ela dá esse tempo também. Eu falo porque eu sou leigo também e eu tenho meus afazeres. Tipo, agora não, por causa da pandemia, a gente ainda não voltou às atividades ainda. Mas eu tenho meu tempo livre, né? Quem me conhece sabe, né? Meus tempos livres. Ou seja, até que mesmo no canal dos melhores vídeos, também tem meu tempo. Eu gravo tudo, quando eu não consigo, eu solto gravado, mas eu tenho meu tempo. Minha vida normal, assim como a irmã tem a dela. Ou seja, a gente faz sim a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo a gente também faz a nossa vontade. Ou seja, a gente une o útil ao agradável, como costumo sempre dizer. Só que o problema é que muitos esquecem disso. Acho que servir a Deus é largar tudo. Existe a forma radical de largar tudo, daqui a pouco eu vou explicar o que Nossa Senhora tem a ver com isso, e tem você fazer sua vontade e largar Deus na mão. Então, essa é a diferença. Quiser acrescentar alguma coisa? Hã? Xiii. Quiser acrescentar alguma coisa? Como? Quem? Cadê? Cavalo? Quem? A gente não deve, né, irmão, largar Deus. É isso mesmo. A gente não deve largar Deus, nem deixar de fazer as coisas para Deus, né? Quando a gente tem um compromisso com Deus e com a evangelização, né, Sim, irmão? Eu acho que a gente tem que ter um tempo, a gente sempre tem um tempo para tudo, só não tem tempo exato. quem não sabe levar certinho as coisas, cada hora em cada tempo, né, irmão? Sim. Se vocês observar bem, todo mundo já escutou, né, aquele evangelho, né, Lucas 1, de 26 a 38. Lá fala, se você observar bem, Nossa Senhora era quem? Era uma menina comum, né, alguns teólogos falam que ela tinha entre 13 a 15 anos. Ou seja, Nossa Senhora, não tinha compromisso nenhum, assim, além, logicamente, né, de estar noiva, mas ela não tinha compromisso nenhum além. Ou seja, ela tinha uma vida normal como qualquer outra. Só que depois que Deus escolheu ela para aquela missão, ela largou de forma radical tudo,
até mesmo o seu próprio sonho, né, de casar, constituir família com qualquer mulher, largou tudo para fazer a vontade de Deus. Aqui no caso do leigo, aqui a gente está falando que do leigo para ele dividir, né, o seu tempo livre com o servir a Deus, não é largar de forma radical, como os sacerdotes largam a sua vida para viver para Cristo, né, o A celibato, não ser que a pessoa os sinta algum religiosos. chamado, né, irmão? Exato. Porque o leigo, ao contrário dos religiosos, dos sacerdotes, ele não precisa largar sua vida de forma radical. Ele pode sim conciliar a sua vida comum com a sua missão dentro da igreja. Né? Acabei de falar das pastorais que tem, que a igreja, por isso que eu falo, a igreja católica ela é rica em pastorais e movimentos que são para todo tipo de gosto. Ah, eu não sei cantar, mas tem uma pastoral que encaixa para você. Ah, eu não sei ler, tenho vergonha de ler na frente. Tem uma pastoral que encaixa. Ou seja, É, tem para todo tipo de gosto. Lógico, como eu falei, né? Alguns exemplos. O ministro da Eucaristia, por exemplo, não é para qualquer um. É o padre, é o próprio coordenador dos ministros que escolhe. Não é qualquer pessoa que pode por causa de estar lidando com o sagrado. Até mesmo o diácono é, permanente é o próprio sacerdote que escolhe. Ou seja, o indivíduo tem que ser casado e tem que ter na faixa de 35 anos para poder ser diácono permanente. Se estiver abaixo disso, não pode. E se for, e, tipo, se não tiver casado, dá tempo de casar. Se não casar, não casa mais. Então é complicado, mas também é o sacerdote que escolhe. Mas nas demais pastorais, qualquer pessoa pode. Basta vocês, é. só basta você escolher, você ver se dá pita com aquela pastoral, e pronto. Você vai estar evangelizando também. Que essa é a costumo falar a missão do leigo. Que geralmente, por isso que eu falei que a importância da Maria de Fátima está aqui, porque é na catequese que a gente aprende, né, a importância de continuar na igreja depois da crisma. A irmã já fez crisma, já fez catequese, já deve ter aprendido isso. Eu também já aprendi que depois da crisma não se acaba, você continua, porque senão muita gente corre o risco de ser aqueles tipo de cristão, né? Vai na igreja, escuta a humilha do padre, comunga, sai da igreja e nem sabe o Ô, que o padre irmão, falou. Vou falar. é, quando eu fiz a crisma, eu estando já no convento, eu era aspirante, né? Eu fiz a crisma estando lá. E a Chique. gente sempre, depois da oração, era no sábado, Uhum. a gente sempre tinha um momentinho depois da Uhum. oração, depois de terminar as atividades da Santa Missa, e a gente se reunia. Eu me lembro, era num sábado, quase no finalzinho, assim, da manhã, perto do almoço, a gente tinha a preparação da crisma. Uma mulher lá que preparava, que era uma professora mesmo. Uhum. É, e era bom, foi bom a preparação. E ali mesmo, a gente, como não era ali dentro, a gente foi fazer a crisma em outra paróquia. Eu lembro que era uma paróquia de São Francisco, agora o padre lá eu não lembro. Mas a gente fez assim a crisma. A gente saiu e se juntou com outro. Uhum. Porque a crisma, gente, só para acrescentar, ela é importante porque ela é o nome já diz, né? Confirmação, né? A crisma também é conhecido como confirmação, que é como eu posso dizer, o ápice desses três sacramentos, né? Que é o batismo, a primeira Eucaristia e a própria. Então, ela é o ápice de tudo, ou seja, a maturidade cristã, a gente pode assim chamar. Só que muita gente acha que, tipo, cheguei nesse patamar, ou seja, concluir, não tenho mais compromisso. Posso largar. Não é assim. Cristão de verdade, ele segue. Porque a crisma, ela realmente, né, não é o fim de tudo. As pastorais, os movimentos mostram bem isso, né? A gente continua. Vê muitos sacerdotes, muitos religiosos, com certeza, a irmã meu acabou de falar, crismou e continuou. E é exatamente o que acontece. A gente tem que continuar. Porque. É um passo a mais, né, irmão? É outra Exato. preparação, porque você recebe a primeira comunhão com 12 anos, assim, eu nem lembro como é, Varia como muito, é. varia muito da diocese da paróquia. É,
Aí depois você chega na crisma, é outra etapa, outra parte disso tudo para você conhecer mais sobre a igreja, né? Sobre as Exato, coisas da igreja. Através da crisma, você recebe o Espírito Santo, né? exato. De Deus. Como Jesus ali que foi batizado no Jordão, né? Recebeu, né, irmão? O Espírito Santo assim também. A crisma a gente também costuma chamar de maturidade cristã, porque ali você se torna Sim. maduro, maduro na fé. Uhum. Só que, por isso que a igreja ensina, cara, depois da crisma você deve continuar. Por isso que eu falei das pastorais, que a igreja, graças a Deus, tem várias. Só que muitos acham que acabou, né? Não tem mais dever. Não tem mais, tipo, um catequista, um coordenador. Por isso que é importante estar dentro, inserido numa pastoral, num movimento. E é bom, né, irmão, seguir as etapas certinho, porque depois lá na frente você vai precisar de um caso de casar. Aí você, o que que você tem que fazer? Você tem que ter tudo, tem que correr Tem, atrás de tudo, né? Sendo que você exato. seguindo certinho, depois você que é católico, que já tá aí, foi batizado na igreja católica, que segue na igreja católica, é bom você seguir certinho, que aí lá na frente, quando você for casar, você não vai ter não vai ter problema, né? De Exato. ter que fazer de novo a crisma, se preparar todas essas coisas, né? É, Que e não não é é, adulto. e não é só isso. Porque quando você faz essas Não etapas, as assim, três. né, irmão? Porque tem uns que recebem até quase velhos já, né? Recebe a crisma e Exato. estão recebendo. Que Outros recebem mais na verdade não são certinho. bem, entre aspas, velhos, como você falou, adultos, né, que é a palavra certa, né, que são pessoas acima dos 30 anos, que em alguns casos acontece, mas são casos à 30, parte. 40. Então, e uma importância também, gente, de continuar, porque geralmente depois da crisma, você aprende que até na hora de muita gente que, desculpa falar, você que caso que já é casado, essas coisas, mas ali você aprende também, eu pelo menos aprendi assim, que a importância do casamento, que a gente falou até no programa passado, quem acompanhou, né? Quem não acompanhou tá tá no YouTube. E muita gente, às vezes, casa e já separa no dia seguinte, mas não sabe a importância. Na Crisma a gente aprende a importância do sacramento do casamento, que o casamento ele é feito na igreja, não é em salão de festa, não é em chácara, não é em casa comum, é na igreja, é com o sacerdote, diácono, que seja, mas é na igreja. Eu já vi muitos casais, que né, teve uma artista, vocês devem ter acompanhado na televisão, né, em alguns programas de televisão, tem uma artista que casou, né, não sei se era um sítio, não lembro o que que era, mas isso daí, gente, tá, não sei a religião dela, mas sei que um pouco importa, mas, na verdade, o casamento tem que ser feito na igreja. Isso aí é uma coisa que na crisma a gente aprende. Você que já é crismado já deve ter escutado isso, a irmã também já deve ter escutado, que esse é o correto. Ah, mas o meu companheiro não gosta, quer casar em outro lugar. Não, casa na igreja. Depois a festa pode fazer até no meio da rua se quiser, mas casamento é na igreja. Sacramento é na igreja. Mesmo que o Ô, irmão, companheiro, mesmo que o companheiro ou a companheira seja de outra denominação religiosa, sei lá, leve um pastor, leve o curandeiro, mas na igreja, independente da opinião dele, é na igreja. Senão perde totalmente o sentido do casamento, porque ali que é o foco. É ali, o sacramento está ali, não tem como levar o Santíssimo Sacramento para você receber lá na rua, lá na chácara, não, é na igreja. Então, pode falar. ô, irmão, e os sacramentos são como bênçãos, né? Uhum, São como umas regras que nós católicos temos que seguir. A gente pode dizer assim, né, irmão? É sim, como umas regras que a gente tem que viver. A gente, quem sim, assume, quem está dentro da igreja católica, sabe disso. Até o que eu ia falar para o irmão também, eu falei sobre os que fazem na fase mais adulta, né? Depois dos 40, que nem o irmão falou. Talvez também seja, a gente tem que entender também que de outras religiões, né? sim, Aí quer casar com um católico, quer converter para a igreja, aí é preciso, né, irmão? sim. É que muita gente acha que o casamento pode ser em qualquer lugar. Não é bem assim que funciona. Da mesma forma que casar no papel e casar na igreja é diferente uma coisa da outra. Por quê? No papel você está casando seguindo a lei do homem, que ali você tem toda uma burocracia e tudo. Na igreja você está casando na lei de Deus, que ali é totalmente diferente. Ali você está recebendo a bênção de Deus, além de estar E é preciso.
Exatamente. Por isso que é importante você saber diferenciar uma coisa da outra. Na Crisma a gente aprende isso. Eu não sou casado nem nada, mas eu aprendi isso na Crisma. Pelo menos se um dia eu for casar, eu já sei como é que funciona. Nada de casar em chácara, É nada a de bênção casar de em Deus, né, salão. irmão? Exato. Na Porque, igreja é a bênção de Deus. exatamente. Mesmo que eu casar com uma pessoa, sei lá, um espírita, um bandista, qualquer coisa, mas pelo menos eu sei que eu tenho que casar na igreja, independente da religião da pessoa, independente da opinião da pessoa. É na igreja. Depois a festa pode até no meio da rua se quiser. Mas o importante é Uhum. ser na igreja, receber a bênção de Deus através do sacerdote, do diácono ordenado. É ali que vem que a gente recebe a bênção. Isso aí é uma coisa que na Crisma a gente aprendeu. Eu aprendi isso. Você que tem casa que já fez a Crisma também deve ter aprendido. E essa é uma coisa importante que a gente aprende. Por isso que eu falo, a importância da Crisma, né? Que muita gente ainda, tem gente que nem fez ainda. Até a nossa colaboradora Miriam ainda vai fazer, mas logo logo ela vai aprender isso também, né, a Maria Alice. Em breve ela vai aprender É. sobre esses contextos também, que ela ainda é criança, né, então não fez primeira Eucaristia ainda. E quando ela chegar lá na frente, na idade certa, eu não sei como é que funciona aí na diocese de vocês, mas quando ela chegar na idade, ela vai entender sobre isso. Então, é dos 14 anos, ô irmão, que o padre falou que é a crisma, né? Que a Que crisma varia da é a diocese, idade. né? Que é que nem a diocese nossa aqui de São José dos Campos, aqui tem uma regra, né? Aqui, na época que eu fiz, era 14 anos, né? Mas varia muito de diocese, né? Alguns são mais para frente, outros para menos, varia muito. Aí, de Botucatu aí, não sei como é que funciona aí o esquema de crisma aí, né? Como é que é a regra, né? Vai dizer. Então, mas como eu estava dizendo, gente, a missão do leigo é mais ou menos isso. Por isso que é importante você ter esses 3 sacramentos e continuar. Que até teve um caso que até, eu não vou citar o nome da pessoa, que ela me perguntou, né? Como agir quando eu vi pessoas de outras denominações religiosas falar na nossa cabeça? Eu falei para ela, você primeiro tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que conhecer a fé da igreja. Você, conhecendo os dois, você vai ter resposta para debater se a pessoa vier falar: ah, você está errada, você está fazendo assim, você está fazendo assado. Você tem que conhecer a fé da igreja. E onde você conhece a fé da igreja? Primeiro, no batismo, depois na catequese, depois se conclui com a crisma. Ou seja, tudo isso você conhece o que a igreja ensina, você conhece a fé. Você não fica só na palavra. Porque muita gente lê a palavra e acha que é daquele jeito, vai ao pé da letra mesmo. Não é assim que funciona. Você tem que conhecer a igreja, a fé da igreja, conhecer a palavra direito. Então, por isso que é importante você concluir tudo certinho. Mais alguma coisa? Aqui, irmão, o que fala aqui, o que através do sacramento da crisma, jovens assumem compromisso com Jesus Cristo, né? Aqui Exato. está falando assim, ó. Segundo a doutrina da Igreja Católica, a crisma ou a confirmação é um sacramento em que o fiel recebe, através da ação do bispo, uma unção com o crisma, o óleo. Trata-se de um rito em que o ministro impõe as mãos sobre os crismandos, invocando o Espírito Santo e os Exato. unge com óleo. Exato. O sacramento do crisma consiste na confirmação do batismo pelo Espírito Santo, por meio da qual o fiel é enviado ao mundo para testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo em atos e palavras. Exato. É isso Aí, aí. na Igreja Católica administra-se esse sacramento quando se atinge a idade da razão e normalmente se reserva sua celebração ao bispo, significando assim que esse sacramento corrobora o vínculo eclesial. Ela já deu resumo aí para vocês entenderem o que realmente é o significado da crisma. Então ela já não precisa nem dizer que ela já disse tudo aí. Então já tá. Isso que eu falo, agradeço a internet, que a internet ajuda bastante. Então, a gente, é mais ou menos esse sentido. Por isso, você que tem casa, que já fez a crisma, que ainda vai fazer, concluiu, siga uma pastoral.
não, só você procurar que cada paróquia tem quantidade, tem algumas paróquias que não tem determinado tipo de pastoral, tem outras que já tem, mas procure uma que se adapte. Se sabe cantar, procure um grupo de canto. Se tem coragem de estar à frente fazendo leitura, procure. Ou seja, procure uma pastoral que você se encaixe. Até mesmo, quiser ser coroinha Através da também, pode crisma, né, também. irmão? Hã? Através da crisma começa tudo também, né? Assim, Exato. que nem fala aqui, que assumindo o compromisso com Jesus Cristo, avivados pelo Espírito Santo, os jovens começam a ser e fazer a diferença na sociedade, que cada vez mais precisa de bons e santos exemplos. Resumidamente, é a mesma coisa quando você conclui o ensino médio na escola comum. Você praticamente É, já está formado, ou seja, logicamente, para você conseguir um emprego, é evidente que você tem que ter a faculdade. Mas o é, básico você já tem. Que nem eu mesmo já concluí o ensino médio, então posso dizer, já tenho o básico, né? Para conseguir alguma coisa. E exatamente a crise é a mesma coisa, né? Que depois que você conclui, é importante você ter uma pastoral para você dar continuidade. Porque a crisma sozinha, ela não quer dizer nada, é importante você continuar. E as pastorais estão aí. Porque senão chega num matrimônio, você chega, casa, no outro dia você para, porque você não entendeu o sentido. mais um compromisso, né, irmão? Exato. Com a igreja, É, com o que a igreja nos oferece de bom, é mais um compromisso, né? E exato. para a santificação também, né? Da igreja, de todos os povos. Então, o crisma é para isso também, né? É, E o, também para depois trabalhar em sociedade para ser bons cristãos e boas pessoas, né? Pessoas é, de eu, cos- caráter. eu costumo chamar de uma responsabilidade. Porque o momento que você arruma um Uhum. emprego, você que trabalha, arruma um emprego, você tem uma responsabilidade. Depois da crisma, você tem a responsabilidade de quê? Continuar na igreja. Você estando engajado numa pastoral, no movimento, você tem a responsabilidade de continuar. Você sabe que se você faltar, você tem que começar de novo, assim, ou seja, não sei como é, depende da pastoral que você escolher. Então, você sabe que você tem um compromisso ali, você tem, que nem quem é casado usa aliança no dedo, então você tem um compromisso só com Deus, com a igreja. E a pastoral é exatamente isso. O crisma posso dizer, como um noivado, não sei. O casamento mesmo é depois que você engaja numa pastoral no movimento. E aí você passa, tá casado com a igreja, ou seja, está engajado. Então, você que já crismou e não está em uma pastoral, faça essa experiência, procure uma pastoral, procure um movimento. Toda paróquia tem, todo o Brasil e todo o mundo tem. Então, procure. Você não vai se arrepender. Mais alguma coisa? É isso, né? É importante o sacramento. Para depois também falando que, irmão, que dia 2, né? Dia 2 a gente celebra a apresentação, né? De nossa apresentação, né? Que também muitos consagrados aí, eles renovam os votos, né, irmão? Exato. Dia Aqui, 2. é, A crisma também é importante, né? Como o irmão disse, falou, para gente escolher até talvez uma vocação, né? A gente tem a inspiração, né, de alguma vocação exato. aí, né? Que daí do crisma também sai dia 2, que nem ontem o padre também falou na missa aqui. Dia 2 a gente celebra a apresentação, que pra gente ir levar uma vela, pra gente participar da Santa Missa, vai ter procissão também. E a gente vê aí, né, irmão, na canção nova que eles fazem a consagração em tantos outros lugares, né? Dia do religioso, né? Alguma coisa assim, né, irmão? Sim. Então, mas resumindo Aí tudo eles isso, fazem a consagração. sim. Mas resumindo, você acredito que você em casa já entendeu um pouco da onde a gente queria chegar, né? Espero que a gente tenha conseguido dar uma forma correta passar para você, né? O que realmente é a importância do leigo depois da crisma dentro da igreja. Se você não conseguiu entender, pega o gancho desde o início, que a irmã entrou depois, mas eu repeti, mas você pode pegar desde o início se quiser. Vai estar disponível nas redes sociais, vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Então, esse foi mais ou menos o resumo, né, do tema que a gente queria falar. Bem,
No próximo programa. Vamos, alguém consegue adivinhar o tema? Não. Bem, o tema que a gente vai debater vai ser sobre. Bem, o tema vai ser a questão a gente vai falar sobre relacionamentos, só que as fases certas do relacionamento, que é até o último programa, a gente até falou, né, que tem gente que pula a fase, né? Tem gente que vai de A a Z sem passar pelo B, C, D, F, G, H. Então a gente vai falar sobre relacionamento e sobre as fases, a importância de cada fase para você chegar bem lá na frente. Então, você que está em algum que pulou fase, você vai entender a importância de voltar desde o início, para não ter perigo. Então, esse vai ser o tema que a gente vai debater. Agora são 9h01. Me despeço do pessoal do Facebook e do YouTube que nos deixa nesse momento. A gente se encontra amanhã no Santo Terço, que provavelmente vamos ter uma participação especial. Vou confirmar depois com a pessoa. Então a gente se encontra amanhã. O nosso Santo Terço vai ser às 9h, começando sempre antes. Você do Facebook e do YouTube é meu convidado especial. Fiquem todos com Deus e salve Maria. Você que está acompanhando essa transmissão, já acessou o canal dos melhores vídeos do YouTube? Se não acessou, não perca tempo. Os melhores vídeos do YouTube você só encontra aqui: terços, rosário, Rosário da Misericórdia, Rosário 2.0, Rosário do Pai Nosso, além de orações como oração dos 40 Pai Nossos, oração das 50 Ave Marias, 50 Salve Rainhas, além de vídeos variados, algumas transmissões que eu fiz antes da pandemia, algumas dentro da pandemia seguindo os protocolos de segurança, além de vídeos como Seu Madruga dublando Alívio de Jessé Aguiar, participação especial de DJ Bruninho, Funk das Garras de Ilhéus, além de outros vídeos bons, de qualidade, que até seu cachorro, seu gato, seu periquito pode acompanhar. Acabou essa transmissão que você está acompanhando, vá ao Google e digite www.youtube.com/canal dos melhores vídeos. Está aqui na sua tela, basta você digitar isto e vai ser direcionado até o nosso canal no YouTube. Chegando lá, se inscreva, ative o sininho das notificações e fique atento aos novos vídeos, às novas transmissões que fazemos. Também você é convidado a compartilhar os nossos vídeos, o nosso canal nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam se inscrever, que mais pessoas possam se juntar a nós. Ou seja, você vai estar evangelizando quando você faz isso. Então, convide mais um para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. O canal dos melhores vídeos também está nas redes sociais. No Instagram é @jacksonmariaoficial. E no Facebook a nossa página é Canal dos Melhores Vídeos. Transmissões, fotos, vídeos, você encontra com exclusividade nas nossas redes sociais. Está aqui na sua tela também as nossas redes sociais. Basta você que tem Facebook, você que tem Instagram, seguir a gente nas redes sociais. Você seguindo, compartilhando nosso conteúdo, você está sendo um evangelizador. Não somente eu, não somente as pessoas do canal, mas você também estará sendo. Então, ajude a gente nessa evangelização, compartilhe nossos conteúdos, se inscreva no nosso canal, siga a gente nas redes sociais e vamos evangelizar.